Olá, boa tarde, bem-vindos ao Diário Esportivo. Nesta segunda-feira, dia 16 de abril de 2018, começando mais um Diário Esportivo, hoje com a ilustre presença do ex-jogador e comentarista esportivo da TV Gazeta, Miller. Tudo bem, Miller? Tudo bem, muito prazer estar com vocês aqui. Maravilha, também está aqui conosco o repórter Anderson Fattori. Tudo bem, Fattori? Tudo certo, Eric, é um prazer. Maravilha. Então vamos começar falando muito da carreira do Miller, né? Ele, um jogador aí consagrado no Brasil e fora do país também, jogou pela seleção brasileira. Vamos falar muito do começo do Campeonato Brasileiro, falar um pouquinho de Fórmula 1 também. Mas, então, aproveitando a presença do Miller aqui, tá falando um pouquinho da pergunta do dia, né? Hoje a pergunta é quem vai ser o campeão do Brasileirão 2018? Quem que você acha, Miller? Olha, eu acho que o título não vai fugir muito do seu tradicional. Nós temos 4, 5 equipes aí favoritas ao título, né? O Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio. Quer dizer, essas equipes, o título vai ficar entre elas, porque são equipes que têm mais qualidade, têm mais elenco, né? Têm mais estrutura. Então, como é um campeonato longo de pontos corridos, essas equipes que têm mais estrutura, assim como também o Atlético Mineiro, elas têm mais possibilidade de ser campeã. Legal. Interaja conosco, se você concorda com o Miller ou não, manda aí a sua opinião. Quem que você acha, Fattori? Acho que nós escrevemos sobre isso a semana passada. De fato, o campeonato de pontos corridos leva aquele que tem um elenco mais qualificado, que tem peças de reposição. Eu acho que Palmeiras e Cruzeiro, na minha avaliação, saem um pouquinho na frente justamente pelas peças que tem. O time o elenco mais caro do Brasil, tem peças muito importantes, mas não estão em tão boa fase, né? Eu acho que esses três estão um passo à frente. O Grêmio talvez tenha o melhor conjunto, assim como o Corinthians, já vem jogando desde o ano passado, mais organizado talvez. Então vai ser um embate entre a força técnica de Corinthians, Flamengo e Cruzeiro contra a parte organizacional ali de Corinthians e Grêmio mais bem estruturado, e Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro mais tecnicamente um pouco melhor. Hoje, tecnicamente falando, quem joga melhor é o Grêmio, né? Uhum. O Renato Gaúcho se especializou, né, em ressuscitar jogador que estava morto, né? Exatamente. O último foi o André, que estava morto no esporte, estreou contra o Cruzeiro e já estreou fazendo gol. Quer dizer, então o Renato Gaúcho, ele ressuscitou Léo Moura, o Cortez, que estava aqui no São Paulo. Que agora Quer dizer, exatamente. Então acho que o Grêmio hoje, como futebol, como dinâmica de jogo, é o time que tem mais capacidade de estar jogando melhor. Legal. Bom, então antes de a gente começar o papo com o Miller, também aproveitar e falar para o pessoal que está assistindo a gente, para daqui a pouco vai entrar no ar uma palavra e o primeiro que postar aí qual é essa palavra ganha aí 60 pacotinhos do álbum da Copa do Mundo, né? Um presente aí do Diário do Grande ABC, dos 60 anos do Diário, então 60 pacotinhos de presente para você, tá certo? Bom, o pessoal já está interagindo aqui, Léo Silva, o Roger Marcel, um abraço a todos. Então, Miller, vamos começar falando uma carreira de muito tempo, né? Você, inclusive, teve uma última experiência no Fernandópolis, né? Já há não muito tempo. E a gente pode dizer que foi uma carreira de muito sucesso, né, Miller? Muitos títulos, seleção brasileira, futebol italiano, futebol japonês, enfim. Você chegou onde você queria, Miller? Graças a Deus. Comecei com 15 anos de idade no São Paulo. Com 17 já era titular e já estava disputando uma Copa do Mundo, né? Então a ascensão na minha carreira foi muito rápida, né? E quando você sobe muito rápido, você não tem muita estrutura. Eu te falava, né, que o futebol de hoje, o jogador tem muito mais estrutura por trás dele e é muito mais bem assessorado. Isso é muito legal. E a gente na época não tinha essa assessoria por trás da gente que pudesse nos dar uma ajuda, não uma ajuda técnica, mas uma ajuda fora de campo. Então, a minha carreira eu comecei muito cedo e também acabei muito cedo. Eu acabei a carreira com 39 anos, né? Porque eu sempre digo que quando um jogador começa cedo no Brasil, ele envelhece rápido, porque você joga terça, quinta, domingo, você viaja, você não fica muito tempo na sua casa, você vira um escravo mesmo da profissão, então você acaba encerrando a carreira cedo, porque eu sempre digo que a cabeça joga tanto quanto os pés. Se a cabeça joga tanto quanto os pés, significa que lá na frente, com 30, 32 anos, você já está saturado de estar treinando, viajando, não jogando, porque o jogar é o pleno, né, do jogador. Mas quando você está mais experiente, depois dos 30, você já não gosta de treinar, você não gosta de viajar, não gosta de concentrar, você só gosta de jogar. Fattori? Agora, você participou de o torcedor de São Paulo lembra muito daquele time no início da década de 90, né, 91, depois 92, 93, bicampeão da Libertadores, Mundial. Fala um pouco desse time aí, o time deu certo, você entrou num time que estava dando certo, né, como você disse, você estava buscando ali, já estava bem consolidado, né? E tinha um treinador espetacular também. Deu tudo certo aquele time. Tinha até Expressinho, que também ganhava tudo. São Paulo tinha
time A, time B, dominou tudo naquela época, né? É que, assim, eu creio que os anos 90 foram os últimos anos que a gente tinha uma safra boa de grandes jogadores, não só no São Paulo, mas eu estou falando de futebol brasileiro, né? E o Tele Santana montou uma equipe, assim, muito competitiva, mas que ele gostava que a equipe jogasse, né? Que jogava de pé em pé a bola, quer dizer, tinha uma organização tática muito grande, mas que os jogadores jogavam, né? Quando tiver a bola no pé, você tem que jogar, você tem que criar, você tem que fazer uma coisa diferente para poder superar a dificuldade da marcação do adversário. E eu me lembro em 91 que o Tele ele aboliu, né, o chamado centroavante, o matador, e nós jogávamos sem centroavante. Era uma rotatividade muito grande do meio campo, e o Cafu, na oportunidade, todo jogo praticamente ele fazia gol. O time tinha uma chegada muito grande dos dois laterais, do Ronaldo Luiz, depois o André, o Cafu e Vitor, né? E o meio campo. Então, um time que não tinha atacante, aquele jogador parado lá na frente, mas que fazia muitos gols. Então, acho que o nosso futebol brasileiro é um futebol revolucionário na área tática, né? Às vezes os mais novos, eles pensam que a Europa que revoluciona a parte tática, o Guardiola, o Mourinho, não, absolutamente. Se você pegar 1970, na Copa do Mundo, que a gente foi tricampeão mundial, o Brasil já jogava sem centroavante. O Zagallo encheu o meio-campo de grandes jogadores e naquela oportunidade o menos técnico, o Jairzinho, foi o artilheiro da Copa do Mundo. Então o Brasil sempre foi um futebol revolucionário em termos táticos, né? Não a Europa. Porque nós sempre tivemos grandes jogadores, grandes gênios, né? Então a parte tática, além de ser revolucionária, com os jogadores que tinha, por isso que a gente sempre exporta 700 jogadores por ano para o exterior. Agora, Miller, a gente está falando até isso semana passada. Hoje o Corinthians joga sem centroavante. Só que são 5, 6 jogadores do meio ali que parecem mais volantes do que como ponta, né? Antigamente tinha os pontas abertos que faziam, dava essa alternativa para o ataque, né? Você revezava, entrava dentro da área toda hora, todo então, mundo entrava, mas mudou, porque ontem mesmo eu estava perguntei pro Carille, você prefere jogar sem centroavante ou com o centroavante? Ele disse, deu certo com o centroavante, com o Jô, etc, então eu prefiro o centroavante parado lá na frente. Que é o futebol atual, né? Então a gente tem que respeitar o método de trabalho do treinador. Mas eu sempre digo que o nosso futebol, daquela abundância de jogadores que tinham antigamente, e a última safra boa foi os anos 90, hoje a gente não tem mais. Hoje o treinador ele prioriza muito a parte defensiva, porque o futebol não tem paciência com os treinadores, né? 3 partidas que o treinador perde, ele é mandado embora. Então, o Carille, estando no Corinthians há mais de 2 anos, isso é uma raridade no nosso futebol, não é a cultura do futebol brasileiro, né? Então, parabéns para o Carille, porque ele tem feito um trabalho maravilhoso no Corinthians e está sobrevivendo aí, né? 2 anos, né, à frente do clube, isso é inédito no nosso futebol. É verdade. E Miller, você acha que foi um daqueles poucos jogadores que teve a honra de vestir as 4 grandes camisas de São Paulo, né? Vestiu a da Portuguesa também, que acho que é uma camisa histórica. São Caetano. Pelo Santo André não foi a camisa de time, mas foi a de dirigente. Enfim, hoje em dia é muito difícil pensar um jogador que consegue jogar em todos com uma certa paz, né? Porque hoje em dia fica marcado, jogou em um, é rival do outro, não pode mais. Como é que foi vestir as 4 camisas? Com grande satisfação, com muito orgulho e com muito respaldo das torcidas? Aí eu priorizava o que vinha primeiro, né? Quando eu comecei no São Paulo, depois minha carreira tomou um rumo diferente. Fui para a Itália, voltei para o São Paulo, depois joguei no Palmeiras, joguei no Santos, joguei no Corinthians. E todos os times que eu jogava, eu vestia a camisa, claro, você ser um profissional. E graças a Deus me dei muito bem, fui muito bem recebido, né? É claro que o termômetro é o campo, né? O teu sucesso no campo que faz você ser ovacionado, você ser adorado pelos torcedores fora de campo. Então, eu creio que eu tive muito sucesso por conta disso, né? Que eu procurava dar o meu máximo no clube que eu estava, fazer o meu melhor para conquistar o carinho dos torcedores e também dos meus companheiros. E você participou de 2 assim como o Fattori disse, né? Você participou de 2 dos grandes times de rivais, né? Participou de um grande time do São Paulo e um grande time do Palmeiras também. Quais são as melhores lembranças de um e de outro? São muitas, né? Eu sempre digo que a parceria que, na história do nosso futebol, a única parceria que deu certo foi Palmeiras e Parmalat. A Parmalat entrou no Palmeiras na década de 90, nos anos 90, e tirou o Palmeiras da fila. O Palmeiras foi bicampeão paulista, bicampeão brasileiro, Libertadores, Mercosul, etc. Então, acho que
quando eu joguei pelo Palmeiras, eu tinha um excelente treinador, que era o Luxemburgo, e nós tínhamos um timaço, né? Já tinha uma base dos remanescentes de 95, eu cheguei em 95 do Japão, e depois no ano seguinte, no começo do ano de 96, o Luxemburgo trouxe o Djalminha, trouxe o Luizão e trouxe o Juninho, lateral esquerdo do Vitória da Bahia. E a gente fez aquele campeonato paulista, né? 50 jogos e 102 gols. Quer dizer, ninguém acreditou no que a gente fez, né? Porque todo jogo a gente goleava. Eu me lembro que nós jogamos contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Ribeirão Preto, e foi 8-0. Só que lá não tinha placar eletrônico, né? E quando chegou no sétimo e no oitavo gol, o cara lá do placar em cima não tinha mais o número 7 nem o número 8 para poder... Então foi uma coisa interessante. Eu acho que foi um divertimento, né? Porque eu acho que o jogador se diverte jogando, mas com responsabilidade. E aquele time foi maravilhoso, mas a gente sabia que ia durar pouco. Porque a Parmalat, o pessoal dizia, olha, a gente quer vender vocês porque a gente é negociante, né? A gente quer fazer dinheiro com os jogadores. E a Parmalat fez isso muito bem nos anos 90 também. O Palmeiras ganhou muitos títulos, mas eles venderam todos esses jogadores que permaneceram lá, que estavam no Palmeiras, né? Se aquele time ficasse pelo menos 2 anos juntos, de 96, teria ganhado todos os títulos também, porque assim como aquela geração do Edmundo, 92, 93, 94, eles ganharam tudo, a de 96 também, se tivesse permanecido 2 anos juntos, teria ganhado o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, etc. É verdade. Antes de voltar para o Fator, só chamar a atenção aí do pessoal, porque daqui a pouco vai surgir então na tela uma frase aí, e quem for o primeiro a reescrevê-la nos comentários ganha 60 pacotinhos do álbum da Copa do Mundo. A gente tem uma promoção do Diário do Grande ABC, 60 anos do Diário, daqui a pouco, então fique atento aí na tela que vai aparecer logo logo. Mandar aqui um abraço para quem está acompanhando, o Roger Marcel, Alan José, Paulo Bonato, chefe Guga Roça, Mamunhoz, Maurício Silva. Bom, um abraço a todo mundo aí. E continuar com o Miller, Fattori? Não, Miller, você fez dezenas, centenas de gols. Quantos, você sabe quantos gols você fez na carreira? Não tô lembrado, não. No São Paulo eu lembro, fiz 165. Desse 165, acho que ninguém lembra mais do que aquele gol sem querer ou de calcanhar. Como que foi aquele lance? Acho que é um lance emblemático, acho que é um lance onde a bola estava perdida, digamos assim, você não desistiu, e ali também ajudou a que aquele projeto tivesse dado certo, né? É um gol que ratifica toda uma confiança em cima de um trabalho, porque São Paulo perde o jogo também. Já era o segundo Mundial, né? A gente tinha vencido o Barcelona em 92 e já vinha agora disputar contra o Milan em 93. É a pergunta que eu mais respondo para o São Paulino, torcedor: como você fez aquele gol? Quer dizer, escrito, né? Você pode ver, o Cerezo lança, e eu sabia que o gramado lá do Kokoritsu, que é o estádio lá de Tóquio, ele segura a bola quica, mas não vai, ela quica e fica. E quando o Cerezo lançou, eu sabia que eu tinha condição de chegar a tempo, antes do Rossi. Só que o Rossi chegou antes de mim. Só que ele cometeu um erro, ao invés dele segurar a bola, porque é normal aquela jogada, o atacante, quando está perto de ver que o goleiro vai pegar, ele pula para não machucar o goleiro, né? E foi o que aconteceu, eu pulei para não machucar o Rossi. Só que quando o Rossi pega na bola, ele não pega, ele rebate a bola. Na velocidade que eu vinha, bateu no meu calcanhar quando eu pulei para não machucar ele, e a bola tomou uma direção diagonal, porque foi do lado do gol, né? Aquela disputa. Tomou a direção diagonal, que foi mais milagre ainda, né? E entrou né, no gol, né? Foi o terceiro gol, foi o gol do título, quer dizer. E aquela hora, quando você faz um Você gol acreditou? assim, Na hora que você caiu, você olhou? Cadê a bola? eu não vi. Quando eu vi, ela então, estava dentro. Quer dizer, aí imagina só, você faz o gol do título, estava acabando o jogo, você perde a noção, você fica meio zureta da cabeça, né? Eu comecei a xingar o Costa Curta, de todo nome. Quer dizer, então, era 38, 40 minutos do segundo tempo, quer dizer, e eles quase empataram em seguida, mas foi um grande jogo, mas só que a gente tinha confiança que a gente podia vencer nos 90 minutos. E hoje um time brasileiro enfrentar um Milan, um Barcelona, é totalmente desproporcionado do que naquela época, leva né? um chocolate, né? E agora, assim como aconteceu com o Santos e Barcelona, né? Exatamente, foi. Mas por que isso aconteceu? Eles evoluíram mais que nós, tecnicamente, taticamente? Não, que eles evoluíram, é que eles têm mais qualidade que nós, né? Não é questão de evolução, é questão de bom jogador, né? O Real Madrid hoje tem o Cristiano Ronaldo que decide todos os jogos. Ele gosta de jogar Champions League, entendeu? Então é diferente, né? Você tem qualidade. E às vezes, claro, que não dá certo. Você pode ver o Guardiola aí que ele não tem time para ganhar a Champions, mas tem time para ganhar o campeonato inglês, que é um campeonato também meia boca, né? Então acho que naquela época os times eram bons, Barcelona sempre fez time bom,
assim como o Milan, que era multicampeão na oportunidade com o Capello. Mas só que o São Paulo era um time muito bom, né? Tinha grandes jogadores, tecnicamente falando, e esses grandes jogadores fizeram a diferença nos momentos mais decisivos. Então acho que foi uma briga equilibrada de qualidade. E ganhou quem mais ousou, quem mais aproveitou a sua oportunidade. Porque as chances que o São Paulo criou contra o Milan, a gente fez. E eles criaram até mais que nós. Só que o Zete estava naquela manhã, né, iluminada por nós. Bom, Miller, antes da gente continuar, então, só lembrando o pessoal, então, para participar da promoção e das figurinhas, daqui a pouco vai entrar no ar a frase na tela. Quem comentar, então, leva aí as 60 figurinhas, né? O primeiro a comentar leva os 60 pacotinhos de figurinhas do álbum da Copa. Miller, você citou no começo as suas passagens aqui pela região, né? Você jogou no São Caetano em 2001, foi vice-campeão brasileiro, passou pelo Santo André como dirigente também. Quais são as lembranças que tem aqui da região? Como é que foi a passagem pelo São Caetano dentro de campo, pelo Ramalhão fora dele? Muito legal, né? No São Caetano eu ainda estava assim, em forma, eu tinha acabado de sair do Corinthians, aí fui contratado pelo São Caetano e joguei o Campeonato Brasileiro inteiro, né? Depois comecei jogando o Campeonato Paulista e a gente se tornou vice-campeão brasileiro, perdemos para o Atlético Paranaense, né? Foi uma experiência legal, claro que eu já estava também em final de carreira, já estava, né, me aposentando, tinha já 37 para 38 anos, mas foi uma experiência legal. Trabalhei com grandes jogadores, né, que depois eles tomaram o rumo da sua carreira em outros times, mas foi muito legal. Gostei muito porque fui muito bem recebido, né, pelo torcedor, pelo povo de São Caetano e também pelos jogadores que o São Caetano já tinha, né, um time, uma base bem montada vindo de um vice-campeonato contra o Vasco brasileiro. Então o time já era montado, né? Eu só cheguei para acrescentar alguma coisa e joguei poucas partidas, machuquei bastante. Também o jogador quando está em final de carreira é que nem carro velho, entendeu? Machuca pra cacete. Mas a minha passagem pelo Santo André, eu até agradeço o seu Ronan que me confiou em mim, o Marcelinho Carioca, que fez a cabeça para vir no Santo André. E foi um ano maravilhoso, 2009, eu até conversava com o seu Ronan aqui antes do programa, que ele montou um grande time, né? Conseguiu 2 acessos aí, jogou o Campeonato Paulista muito bem na oportunidade. E hoje a gente vê, né? O Júnior Dutra, ele começou aqui, o Ricardo Goulart, que hoje está na China. Sim. Enfim, grandes jogadores aí que eles já eram grandes aqui no Santo André e hoje estão brilhando aí, ainda brilhando nos times brasileiros e do exterior. Sem dúvida. Fatori? E Copa do Mundo agora, Miller, o que você imagina, que você projeta aí para essa Copa? Tá todo mundo numa expectativa muito grande com o trabalho do Tite. Você imagina que o Brasil possa, digamos assim, voltar a ter um status de que tinha antes do 7-1? Olha, eu creio que a seleção brasileira é um bom time, uma boa seleção. Não é a favorita, pode vir adquirir seu favoritismo durante a competição. Você acha que quem é a Alemanha? Eu acho que a Alemanha e a Espanha estão na frente do Brasil. Claro que o Brasil tem uma equipe competitiva, pelo menos, né? Então isso já é legal. A gente também tem que ver em quais condições o Neymar vai estrear na Copa, né? Ele ainda está machucado, daqui a um mês ele, lógico que ele volta, já está treinando e deve estar já em condições para o primeiro jogo da seleção. Mas a seleção ainda depende muito do Neymar, né? Se ele não tiver 100%, o Brasil perde muito com a ausência do Neymar. O Tite, você sabe, o Tite é um treinador que ele defende muito bem, ele faz aquela linha de 4, os jogadores não sobem, os laterais, dificilmente ele vai segurar o Marcelo, porque o Marcelo é quase um atacante, ele tem deficiência na marcação, mas ele supre essa deficiência atacando muito bem, como ele faz no Real Madrid. Então acho que o Brasil tem um time competitivo. Se pegar no mata uma França, uma Inglaterra, uma Espanha, não sei se passa não, dificilmente. Mas a seleção tem que adquirir o seu favoritismo durante o Mundial, porque essas seleções que eu falei, até a Argentina que classificou na repescagem aí, chega no Mundial, com certeza será totalmente diferente a sua participação. Mandando um abraço aqui pro pessoal que está assistindo, Cidinha Scarabelli, saudade desses craques que não vemos mais, tá mandando um beijo para você, Miller. Tadeu Riva, Francisco Cândido Filho dizendo que o Palmeiras vai ser decacampeão, Kleber Clementino, Corinthians campeão. E falando um pouco de Corinthians, né? O Corinthians estreou no Campeonato Brasileiro, venceu o Fluminense por 2-1, né, Miller? Com 2 gols do Rodriguinho.
linkando Corinthians e seleção, Rodriguinho tem espaço no time do Tite ou você acha que é uma posição que já está definida? Tem espaço sim, o Rodriguinho, o Maicon, né? O Maicon joga muita bola. Esses dois jogadores têm condições de jogar na seleção brasileira. É aquele negócio, né? O Tite já fez os testes que devia fazer, já tem os 23 convocados na sua cabeça. E, infelizmente, o Rodriguinho dessa vez não vai, porque o Tite já tem as suas outras preferências. Mas o Rodriguinho, assim como o Maicon, até mesmo o Jadson, com todas as suas defeitos, suas contusões que ele teve, mas são jogadores selecionáveis. Fatori, falando um pouquinho dessa estreia do Corinthians, o que você achou? Corinthians é mais do mesmo, né? O Corinthians é desse jeito e pronto, é assim que ele ganha e vai ganhar. Se esse jogo do Corinthians, você fica aquela sensação, pô, hoje o Corinthians empata, não tá criando nada, não acontece nada, não tem criação, o time é muito defensivo, acho que joga muito defensivo. Organizado taticamente pelo Carille, acho que é inegável. E parece que não vai acontecer nada, né? E daqui a pouco tiram o coelho da cartola, o Sheik fez um passe, uma jogadaça no passe pro Rodriguinho. Também o Rodriguinho fazendo gol de cabeça, que não é uma qualidade que ele tinha, né? Ele é um jogador muito veloz, chute bom, passe bom, só que tem feito bons gols de cabeça. Então, assim, o Corinthians é um time que está dando tudo muito certo. A fase é boa, os jogadores, mesmo aqueles que não têm, né, tecnicamente, como o Romero, por exemplo, todo mundo sabe que é limitado. Quando cai ele no Corinthians, consegue fazer as jogadas e quando a fase é boa, acho que as coisas acontecem. O Corinthians iniciou com o pé direito, acho que por mais que o Fluminense é um time muito jovem, vai sofrer muito nesse campeonato, vencer em casa, ainda mais pós-título, tira aquela ressaca, né, do título, acho que é importante. O que você acha, Miller? O Corinthians tem futuro? Tem, sim, claro. O Corinthians é o atual campeão brasileiro, é uma equipe bem organizada taticamente, né, já do ano passado. Hoje tem peças de reposição no banco, né, de nível. O Carille conseguiu dar uma identidade para a equipe. E ele segue firme nos seus métodos de trabalho, né? O Corinthians, como você bem disse, o Corinthians não é um time de improviso. É um time que acredita naquilo que o Carille passa e vai até o final. No jogo contra o Fluminense é uma equipe fraca. Se não abrir o olho, vai brigar para não cair. Muito jovem, entendeu? Só tem o lateral esquerdo que o Vila, que é muito bom jogador. Sim. Mas é muito pouco para um time de uma tradição muito grande do Fluminense. Acho que o Corinthians também é favorito ao título. O Corinthians está muito bem, apesar de não ter um centroavante fixo lá como o Carille gosta, mas daqui a pouco terá. Acho que o Roger vai ser contratado. Uhum. Mas é uma equipe que tem uma organização, como eu disse, organização tática muito grande. É um time que, você pode ver, o jogador, quando chega naquela zona de definição, se ele não improvisar, se ele não arriscar, o gol não sai. Então a jogada foi uma jogada trabalhada, que o Maicon deu no fundo para o Sheik. O Sheik chegou, cruzou e o Rodriguinho entrou e bateu de primeira de chapa e fez o 2-1, o gol da vitória do Corinthians, né? Então acho que para você quebrar um sistema defensivo fortemente, você tem que ter essa criatividade, você tem que fazer uma coisa que você nunca fez. O jogador tem que arriscar mesmo, porque ele é a zona do arriscar. O Matheus Vital é um jogador que não arrisca pouco. Ele usa a sua capacidade numa zona morta do campo. Ele é um atacante. Quando o atacante sai de fora para dentro, ele tem que definir a jogada. Ele não tem mais que dar o passe para o volante, voltar atrás. Porque o volante não vai ter a criatividade que ele tem. Então, quando ele sai de fora para dentro, ele tem que definir a jogada. É verdade. E quem também se deu bem na rodada, né, nessa rodada inaugural, foi o Santos, né? Venceu o Ceará por 2-0. O que você achou do jogo, Fatori? O Santos, na sua opinião, surpreendeu? O Santos foi realmente da forma como se imagina? Jair Ventura parece que tem um time na mão, né? Tem um time na mão, a molecada tem dado resultado, acho que isso que é importante, né? O Rodrigo tem entrado muito bem, fez um partidaço. Gostei muito do Léo Cittadini, acho que foi um dos melhores jogos dele, desde que ele assumiu essa posição, ele foi muito bem na articulação, chegando, finalizando. Eu acho que foi uma boa estreia do Santos. O Ceará é um time que está subindo agora, tem alguns bons valores, eu acho que o Ceará vai dar muito trabalho nesse campeonato. E só achei que o Gabriel foi um pouco individualista em várias jogadas, parece que ele está querendo o protagonismo desse time. Talvez precise encaixar um pouco mais ali, saber que o Santos sempre foi muito voluntarioso, o time, o ataque sempre fez muito gols, porque os 4 que jogam ali para frente são solidários, os gols foram assim, né? Tinha a possibilidade de finalizar a toca, e o Gabriel achei muito individualista, ele tentou muitas vezes, senão o Santos poderia ter feito um placar até mais elástico. Acho que dá uma esperança para o torcedor do Santos, por mais que seja limitado e não tem peças de reposição, tem os 11, um bom time, eu acho, faltam peças, né? Principalmente para o setor ofensivo, setor de meia. Vitor Bueno não voltou como ele jogava antes. O Santos não tem um meia articulador. Tem o Léo Cittadini tentando fazer essa função. Então acho que o Santos vai penar um pouco, mas para uma estreia tá de bom tamanho.
O pessoal viu que surgiu na tela aí, né? A frase do dia para ganhar os 60 pacotinhos. Isso já surgiu, tô vendo o pessoal aqui comentando a beça. Daqui a pouco a gente fala quem foi o campeão dos 60 pacotinhos então, do álbum da Copa. Na sua opinião, Miller, o Santos atual foi terceiro colocado no Brasileiro no ano passado, surpreendendo a muitos, inclusive. E esse ano, o que você acha? Com a volta do Gabriel, com a contratação do Sacha, por outro lado, a saída do Oliveira, tem perdas e ganhas esse Santos, né? Assim, o Santos tem muita molecada boa, de qualidade. Léo Cittadini, Vitor Bueno, enfim, Rodrigo. Quer dizer, então a molecada é muito boa, só que precisa de referência. E a referência são jogadores experientes, né? Precisa de um camisa 10 pensante. O Scarpa está aí nessa briga, nesse dilema com o Fluminense. Se fosse o Santos, eu entrava na briga também. Olha, eu faço uma proposta para você, que não é nada de ilegal. Olha, eu faço uma proposta para você. Você quer jogar no Santos? A proposta é essa. Assim como o São Paulo também entrou na briga pelo Scarpa. Então, é um jogador que o Santos precisa. E é um jogador que vai ser mais um no Palmeiras, o Scarpa. Agora, no São Paulo, no Santos, ele vai fazer uma grande diferença, porque é um bom jogador, um bom articulador, e o Santos precisa desse articulador que ele não tem. Então, molecada boa, mas que precisa de um jogador experiente para poder fazer jogar essa molecada, porque a molecada tem qualidade. Mas o Santos, quando saiu o Lucas Lima, não teve uma peça de reposição, e isso aí pode ser o Santos penalizado durante o Campeonato Brasileiro, que é longo, com a falta desse mediador. É verdade. Semana passada, na festa da Federação, o presidente Pérez, inclusive, falou pra gente lá na Zona Mista que realmente o que faltava pro Santos era um camisa 10 e que o único time hoje brasileiro que tem um camisa 10 é o Palmeiras, né? Por todas as características do atual futebol brasileiro. Obviamente que outros times têm camisas 10 também, mas eu acho que o Flamengo tem o Everton Ribeiro, Fato. É um grande jogador que foi 2 anos consecutivos pelo Cruzeiro, ele ganhou o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, quer dizer, tem o Lucas Lima, tem o Diego também, o Diego, o Scarpa, quer dizer, os grandes times têm o Jadson do Corinthians mesmo, é um bom articulador, o Santos precisa desse cara, o time grande precisa de um grande camisa 10. É verdade, vamos aguardar então, ver se o mercado colabora com o peixe aí, ver se não consegue trazer alguém lá de fora. E nesta segunda-feira à noite, né, ainda a gente tem as estreias de Palmeiras e São Paulo, né, Fattori? 20 horas, ambos entram em campos, fala um pouquinho dos dois. É verdade, São Paulo, na minha avaliação, pega o Paraná, que acho que assim como o Sport é o time tecnicamente, vamos ver que se surpreende, mas pelos nomes, pelo que a gente viu nesse comecinho de ano, acho que o Paraná é um time que vai penar nesse Campeonato Brasileiro, nesse retorno para se manter. E o São Paulo, até agora, eu não entendi por que o Liseiro foi poupado. Um jogador de 20 anos, moleque, acabando de chegar no time, ganhando confiança, jogando, vai ser poupado para o jogo de quinta-feira. Não sei, o Miller pode falar mais de quando ele tinha 20 anos, ele que ia ser poupado. É óbvio que tem todo um trabalho por trás, de fisiologia, a gente respeita, é óbvio. Mas eu acho que tem que partir do jogador. Falar, não quero jogar, pelo amor de Deus. O cara acabou de subir, o cara tá bem, uma boa fase. E o Palmeiras, vamos ver como o Palmeiras reage depois de perder o título. É inegável que tem um timaço, apesar de ser jogo fora de casa, contra o Botafogo campeão carioca também, mas o Campeonato Carioca é daquele jeito também, né? O Botafogo ganhou um campeonato meio doido, né? Não dá pra credenciar o Botafogo por ser campeão carioca, né? Mas eu acho que os dois são favoritos, acho que o São Paulo em casa, obviamente, é favorito, o Palmeiras mesmo no Rio também, mas ainda não entrou na minha cabeça o Liseiro poupado. Acho que isso acho que pro torcedor também, né? A Arboleda, o Petros, né? Eu não imaginei que o Nenê e o Jusilei, até pela idade, né, poderiam ficar fora. Eles vão jogar, pelo que consta, né? Agora Petros, Arboleda, Liseiro... Nem relacionados, né? Nem relacionados pro jogo, né? O que você acha, Miller? Olha, a cultura do futebol brasileiro não é essa cultura de rodízio, né? O jogador brasileiro não gosta disso, né? Até porque, como você bem disse, o Liseiro é um jogador de 20 anos de idade, né? Ele pode jogar 2 vezes por semana tranquilamente e não vai sentir cansaço, né? Você pode fazer um sistema de rotação, né? De mesclar a equipe, quando você já tem uma equipe com a identidade formada. Tipo assim, o Carille pode fazer isso, mas o Carille ele tira 2, 3 jogadores só e mantém a base. Quer dizer, quando você tem uma equipe formada já com uma identidade, aí você pode trocar algumas peças. Mas no caso do São Paulo, que ainda não tem uma identidade, o São Paulo ainda está numa transição muito difícil, e o Campeonato Brasileiro para o São Paulo será um grande teste, né? Porque quase caiu no passado. Então você não tem que poupar os principais jogadores, né? O Liseiro hoje é titular do São Paulo e ele faz falta. Sim. Então acho que é lógico que o adversário, tecnicamente, ele é fraco. Teoricamente é um jogo fraco para o São Paulo dentro de casa. Porém, o Campeonato Brasileiro assim, tem muitas surpresas, né? Se eu fosse o treinador do São Paulo, eu não pouparia ninguém. Jogava com o time titular que eu tenho na minha cabeça, até porque precisa dar ritmo de jogo
e entrosamento para essa equipe. É o próprio Trellis, né, que está bem agora, passou um momento ruim em São Paulo, agora que ele conseguiu 3, 4 partidas boas, conseguindo... vai ficar fora num jogo desse, de repente o cara faz 2, 3 gols, ganha moral, ganha confiança pro resto do campeonato, né? Não, sinceramente, alguns dá para entender, eu acho que o Petros, por exemplo, um cara que se desgasta bastante. Se fosse o caso, o Jusilei, o Nenê, que é um cara com idade mais avançada, tem jogo de quinta-feira, dá para entender, né? Como o William disse, cara, às vezes precisa descansar mesmo. Agora, alguns jogadores, acho que de repente... Eu acho que falta um pouco do próprio jogador. Não, eu quero jogar, pelo amor de Deus, eu quero jogar em casa contra o Paraná, um jogo que de repente dá para fazer 2, 3 gols ali. Aquilo que o jogador sempre fala, né? É o jogo que para você se consagrar. Exatamente. Entendeu? Então, não tem coisa melhor do que jogar. O jogador não gosta muito de treinar, claro, de concentração, de pré-eleição. Ele gosta de jogar, porque jogar é tudo pro jogador. Ele está exercendo o seu dom ali dentro de campo, né? Então, esse sistema de rotatividade, de colocar o time chamado alternativo reserva, para a cultura do futebol brasileiro, o jogador brasileiro não aceita isso, ele não gosta. Lá na Europa é normal, mas aqui não. Verdade. Bom, nosso programa já está chegando no fim, agradecendo a presença do Miller aqui. Fator de destaque final de hoje? Vamos esperar esses 2 jogos hoje para ver como que finaliza essa primeira rodada do Brasileirão. A gente começa agora a acompanhar os jogos no meio de semana da Libertadores, tem jogos importantes, né, durante a semana. E vamos acompanhar também as notícias aqui da região. A gente está buscando informações aí sobre o Centro de Atletismo de São Caetano, né, que infelizmente uma modalidade... O handebol tomou 2 cacetadas, digamos assim, semana passada, com o afastamento do presidente, também perdeu do patrocínio. Agora o handebol, pós-Olimpíada, não está sendo fácil para os esportes olímpicos e a gente está de olho aí, principalmente os que afetam a nossa região. É verdade, vamos aguardar essas histórias. Miller, obrigado mais uma vez pela presença, as portas estão sempre abertas para você. Você já é um cara da região, né, com identificação aqui também. Volte sempre, obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite, a Ju que me convidou. Um beijo no coração dela, do seu Ronan, que é uma pessoa com um coração maravilhoso, paizão para mim e para todos os jogadores da época. E quando precisar, só me convidar que eu venho com o maior prazer. Falar de futebol, assim como é uma paixão brasileira, eu estou dentro dessa paixão. Maravilha. E vamos agradecer aqui, né, hoje uma audiência grande aí, Renata Santos, Verinha Ferro, Rodrigo Marquezine, Mariana Macias, Cidinha Scarabelli, Sônia Chiarelli, Leandro Vieira, Isilda, Hugo Vasconcelos, todo mundo comentando aqui, interagindo. Pessoal, daqui a pouco, nos próprios comentários do vídeo, a gente vai divulgar quem foi o vencedor das 60 figurinhas. E meu destaque final, dos 60 pacotinhos, né, de figurinhas do álbum da Copa. E só o destaque final vai para o Grande Prêmio da China de Fórmula 1, que teve no fim de semana, né? O Daniel Ricciardo foi o vencedor. A gente teve aí os finlandeses Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen na segunda e terceira posições. E, enfim, Fórmula 1 agora tem uma pausa até o GP do Azerbaijão, mas foi pelo menos um GP mais animado, mais bacana, mais interativo, com bastante ultrapassagem. Foram mais de 80 ultrapassagens, alguma coisa que não se via já há algum tempo na Fórmula 1. A gente espera, né, que seja cada vez mais competitiva a categoria, tá certo? Bom, então o Diário Esportivo fica por aqui. Continue interagindo conosco pelas redes sociais. Nosso Instagram é @esportesdgbc. Nosso e-mail é diarioesportivo@dgbc.com.br. Na segunda-feira que vem a gente está de volta com muito mais do esporte do Brasil, da região e do mundo, tá certo? Um abraço a todos, valeu, tchau!